Olá! Eu não faço ideia de como começar esse vídeo. Oi, gente, eu sou a Gigi. Depois de anos distante do canal, estou de volta com esse vídeo completamente sem roteiro. Tipo, eu só sentei aqui e decidi que era melhor começar a gravar. Então, é isso. Talvez fique vários papos desconexos dessa minha cabeça, mas eu senti que era o momento. Bom, gente, eu tava na cozinha fazendo uns lanchinhos pra semana. Eu tô tentando adiantar e melhorar muito o meu dia a dia. Minha performance durante o dia a dia. Nossa, performance parece muito coisa de coach, né? Mas assim, o meu rendimento no meu dia a dia, regularizar sono e alimentação, que isso são coisas pra saúde. Tava ali fazendo um lanchinho. E aí eu assisti o vídeo novo da Ana Carolina, não sei se vocês conhecem ela, mas eu adoro o canal dela, recomendo muito, muito, muito. E ela tá fazendo um quadro agora, que é Mudando a Minha Vida em 6 Meses, é um desafio que ela se autopropôs. E a primeira vez que ela trouxe o vídeo com esse desafio, eu me identifiquei muito. Enfim, não sei se vocês acreditam nisso. Eu sou um pouquinho jovem mística das ideias, então eu adoro essas coisas, nem que seja, tipo, no sentido de entretenimento, eu realmente gosto muito. Mas esse ano eu fui ver a minha previsão pro ano de 2025 e etc. Fui ver o meu mapa astral, fiz aquela continha ali básica, né, de ai, qual o ano do seu número, né, da numerologia. E deu que 2025 é o meu ano 1. E não ironicamente, não tinha como eu não concordar mais com isso. A minha vida mudou muito em 2024. Aconteceram várias coisas. Eu tive uns chacoalhões assim da vida que me balançaram bem. Eu fiquei bem abalada, de fato, com certos acontecimentos. Mas foi necessário para eu parar e falar: o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tenho 23 anos atualmente. Não sei se vai ter gente que ainda tá aqui do primeiro vídeo do canal, que foi um vídeo que performou muito bem para ser o meu primeiro vídeo do canal, né? Mostrando meu material para a faculdade de design gráfico. Detalhe, eu não me formei em design gráfico. Eu era uma menina muito diferente, tanto aparentemente, assim, de fisionomia. Passei pela transição nesse período que eu estive fora, né? Transição capilar. Tive todo um processo de autoconhecimento, né? Como pessoa negra. Então, muitas coisas mudaram no meu psicológico também. Fora os acontecimentos que eu já mencionei anteriormente, que acabaram acontecendo. E mudou completamente ali a química do meu cérebro. Eu mudei bastante. Eu tenho outros propósitos pra vida. E depois desses abalos, assim, da vida, que são coisas que acontecem normalmente, mas, né, às vezes você não tá muito pronto pra um chacoalhão, e aí chega... não tem muito o que você fazer. Eu precisei ali de uns 4, 5 meses pra descansar. Eu tava exausta mentalmente e fisicamente. Uma rotina de trabalho cansativa, tá? E eu não digo exclusivamente de um emprego específico, não, porque eu já tava emendando, acho que 3, 4 trabalhos um no outro, sem férias, né? Porque saí de um, entrava no outro, aí começava tudo do zero. Também teve a faculdade, que também é uma coisa que muda muito na nossa rotina. Então, eu tava exausta, tava muito cansada. E eu genuinamente não sabia por que eu tava fazendo aquilo. E isso me pegava muito. Pra mim, é muito difícil fazer algo sem paixão. E eu não tinha paixão, não tinha propósito nenhum. E isso me adoeceu. Mas veio 2025, eu já tava sentindo isso, eu comecei a rever várias coisas, comecei a pensar no que eu, Giovana, queria, né? Que era uma coisa que eu não tava pensando há muito tempo, eu só tava deixando a vida me levar. Tentando buscar as melhores oportunidades e as melhores opções dentro das que eu tinha. E nem sempre as opções eram muitas. É a realidade de muita gente. Então, eu só tava tentando seguir em frente. Mas, esse ano, eu decidi ir completamente de contra a maré. E assim, isso não é uma coisa fácil se você é uma pessoa pobre, se você é uma pessoa periférica. As pessoas, ai, não, isso é mimimi. Não, gente, é a realidade de muita gente. Óbvio que é muito mais fácil você, tipo, surtar, vou colocar bem entre aspas, tá? Mas, tipo, vou dar uma virada na minha vida, vou começar tudo do zero.
é mais fácil quando você tem boas condições financeiras. No meu caso, né, eu tenho um bom apoio familiar, mas tem muita gente que não tem também um apoio familiar. E eu não digo de finanças, eu digo de estar ali por você, de estar ali, tudo bem, acredito em você. Mesmo assim, ter que saber dosar, porque senão fica certos casos aí que endivida toda a família e eles que se lasquem, né? Vocês pegaram a visão, né? Vocês pegaram a referência. Então, assim, existe tudo isso que pode meio que prejudicar ali a tua trajetória. E quando você não tem esse tipo de acesso, né? Financeiro, apoio familiar e entre outros, né? É uma boa condição psicológica. Pode ser mais difícil, sim, você sair de um cenário que, entre aspas, é confortável, é um cenário que é... Mas você já tá indo tão bem, você já tá no caminho certo, tipo, vai largar tudo pra começar do zero. Pode ser muito mais difícil quando você não tem esses acessos. Mas foi o que eu decidi fazer pra mim. Eu me formei, pra curiosidade, né, de quem tá aqui há mais um tempo, quem, sei lá, já tá aqui desde o início do canal. Eu me formei em marketing, eu me formei no final de 2023, tá? Eu me formei em marketing no curso tecnólogo de marketing, né? Era a mesma premissa do design. Por que eu não fiz design, gente? Porque no primeiro dia de aula me informaram que não tinha fechado turma e eu já tava com um contrato encaminhado para estágio. Então eu precisava fazer um curso e eu precisei trocar de última hora. E eu escolhi marketing porque era o mesmo tempo que seria para cursar design gráfico e era ali na área de comunicação. Não era uma coisa que eu queria, eu acho que eu nunca cogitei cursar marketing na vida. Porém, eu entrei de mente aberta. Falei, tá, é a melhor opção. Lembra que eu comentei? É a melhor opção que eu tô tendo no momento. Vou entrar de cabeça aberta, porque pelo menos eu sofro menos. Foi um curso legal, eu conheci bastante pessoas legais, assim, na faculdade, tive algumas boas experiências, mas no segundo semestre do curso eu já sabia que eu não queria. Eu falei, eu definitivamente não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar. Enfim, mas me formei, foi muito legal. Eu me senti muito emocionada na minha formatura de marketing, porque mesmo não sendo um curso que, nossa, minha maior paixão, eu sou uma das primeiras da minha família que tô tendo uma formação em ensino superior. E eu sei quanto isso pesa, sabe? Eu tô ficando emocionada, mas vou tentar não chorar. A minha família, minha mãe, as minhas tias, não tiveram a oportunidade que eu e meus primos, por exemplo, estamos tendo agora, né? De fazer uma formação superior, no ensino superior. E é a realidade de muita gente ainda. Tem muita gente que, tipo, poxa, é uma alegria o filho, né, ser ali o primeiro a se formar na família. Acontece muito. E isso é muito gratificante, mas é um peso também, porque você acaba se tornando um exemplo, né? E aí existe aquela cobrança de, cara, não posso falhar aqui. Mas enfim, em janeiro desse ano, a gente tá em janeiro, né? Hoje é dia 29 de janeiro, a Ana Carolina soltou um vídeo falando sobre os erros e os acertos dela no desafio. E eu me senti muito motivada de sentar aqui e gravar esse vídeo. Só começar a gravar e voltar a fazer uma coisa que eu já queria há muito tempo, que é produzir pro YouTube. Então eu não me preocupei muito em me arrumar demais. Eu passei uma maquiagem bem basiquinha, né? Meu cabelo deu uma ajeitadinha de leve. Mas pra não procrastinar mais nenhuma vez. Só sentar e falar. Ai, não tenho roteiro, tudo bem, senta e fala. Eu sempre falo sozinha, agora a diferença é que tem uma câmera. Talvez em breve eu me acostume com isso. Como eu não programei nenhum roteiro, eu vou contar bem brevemente o que foi janeiro pra mim, dentro desse meu desafio de 6 meses, mudando minha vida em 6 meses, assim como a Ana, só que o meu desafio, na verdade, é em 1 ano, né? Como eu creio, né, que esse é o meu ano 1, é muito, muito motivador quando fica, ano 1 é o ano de renovo e esse tipo de coisa. Me deixa animada, me deixa motivada de fato, ainda mais agora que finalmente eu tenho objetivos, eu tenho sonhos de novo. E aí é muito mais fácil passar por essas fases de turbulência, essas fases um pouco mais difíceis, porque eu tenho um propósito, eu tenho um destino, eu sei pra onde eu tô indo, eu sei pra que eu tô fazendo isso. E quando eu não tô, não faz o menor sentido. Pra que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô vivendo isso? Ai, nossa, tô levantando todo dia pra trabalhar, pra dar dinheiro pra outra pessoa, mas o que isso me traz de retorno? E agora não, eu sei
pra que eu tô passando por isso. Eu sei pra onde eu quero ir. É um pouco mais fácil, né? Quando isso acontece. Eu acredito que esse é o meu ano 1. E por mais motivador que isso seja, eu sei que isso é bem difícil, tá? Eu sei que é uma fase difícil, porque é o ano, né? Seguindo essa lógica, tá, gente? Essa crença. Leiam isso como for melhor pra vocês, baseado na fé, na fé de vocês, ou na crença, ou na falta dela, tá? Não é uma verdade absoluta, ninguém precisa crer em nada, tá? Eu só tô falando aqui baseado na astrologia, que é uma coisa que eu gosto. Então, o ano 1 é um ano base, é o ano de você construir a sua base. Isso vai reverter bem para o que vai ser os seus próximos anos. Se você fazer uma base bem feita, uma estrutura reforçada, é mais fácil. A construção dá certo, você não tem tantos problemas. E eu sei o quão desafiador vai ser esse ano, inclusive baseado nas minhas metas, né? Eu vou até mostrar pra vocês. Esse daqui é o meu journal de 2025, né? Eu tinha começado um journal por aniversário, mas não deu muito certo. Eu vou ver como que eu vou fazer isso daqui pra frente. Eu tenho esse caderno aqui que eu anoto as minhas finanças. Eu acho que eu vou falar dele mais pra frente. Mas, esse ano, eu fiz as minhas metas em formato de bingo. Eu fiz com uma amiga minha, a gente fez um journaling day. E nesse dia, com a minha amiga, né, eu já tinha meio que pré-definido algumas metas maiores, que são as minhas principais antes. Mas nesse dia a gente foi pra fazer junto, aí eu revi algumas dessas metas, adicionei algumas que são um pouquinho mais tranquilas, que é só pra equilibrar, sabe? Então, não ser só compromissos muito sérios, mas coisas um pouquinho mais leves, né? Pra ficar divertido aqui o bingo e fechar bonitinho. Eu me senti tão bem em definir metas que eu realmente quero. Não é tipo, gente, nenhuma meta aqui minha é tipo, beber 2 litros de água por dia. E eu não tô falando como se não pudesse ser uma meta, ok? Se sua meta é essa, inclusive muita gente, né, acaba precisando por questão de saúde, enfim, não bebe muita água, é muito importante, coloque, eu só dei um exemplo, tá? É uma meta, não são metas tão genéricas como a gente tá acostumado a ver. São metas minhas, é da Giovana, é o que a Giovana quer. E, nossa, eu olho pra isso aqui e eu fico muito, muito feliz, mas eu sei que vai ser muito difícil. Uma coisa que eu fiz e que eu acho que eu nunca tinha feito antes, para as minhas metas, eu vou mostrar bem brevemente pra vocês, é que eu fiz um plano de ação. Então, eu dividi o ano por trimestre, deu 4 trimestres, né, até o final do ano. E em cada trimestre, então a cada 3 meses, eu tenho objetivos pré-estabelecidos para alcançar algumas metas. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma meta desse ano de fazer um desafio de 200 depósitos. Esse daqui é no meu caderninho de finanças, ele é bem fininho. Eu ganhei ele de brinde da Dark Side. E eu coloco tudo relacionado a finanças, a planejamento financeiro nele. E uma das minhas metas é cumprir esse desafio dos 200 depósitos em um ano. Só que é isso, eu coloco isso aqui na minha tabelinha do bingo, né? Quero cumprir. Só que se eu deixar só aqui, vai ficar só aqui. Porque é muito grande. Tipo, concluir o desafio dos 200 depósitos. Eu tenho 200 depósitos pra fazer no ano. Sabe? É uma meta grande. E o que eu fiz? Eu dividi em mini metas. Então, por exemplo, a cada 3 meses, eu tenho que fazer 65 depósitos. 21 depósitos por mês, né? Pra, no final do ano, eu bater essa meta. Então, eu dividi a minha meta em mini metas para alcançar a meta final, a meta grande. E eu fiz isso para praticamente todas as metas mais relevantes, tá? Entre aspas. Então, as minhas maiores metas desse ano, eu fiz isso de tal mês eu vou fazer isso, tal mês eu vou fazer aquilo e assim por diante, para alcançar os meus objetivos de fato. E eu acho que isso foi essencial, mas foi o que me deu a visão também de que pelo menos os 6 primeiros meses desse ano vão ser cabulosos. Tipo, eu realmente vou ter que rever vários dos meus comportamentos, dos meus hábitos e me dedicar muito. E isso pode ser desanimador, pode ser desafiador, porque vai ter dias difíceis, né? Mas eu sempre tento olhar para essa minha tabela, para esse meu bingo, para esse meu plano de ação, porque, de novo, agora faz sentido. Eu sei que é ruim, não tô falando que as situações deixam de ser ruins, deixam de ser difíceis, elas são. Mas eu sei por que eu tô passando por isso, e eu sei que eu quero passar por isso, porque eu sei pra onde eu tô indo. E isso muda tudo. Muda tudo.
Então eu decidi começar a gravar. Só gravar aqui pra vocês e documentar. Vai ser muito legal se, assim como a Ana me inspirou e me motiva a estar aqui e a fazer isso, tá? Não só estar aqui no YouTube, mas enfim, tá disposta a lutar por isso, por mim. Seria muito legal, seria muito bacana estar acompanhada também no desafio, mas eu decidi voltar porque era algo que eu já queria muito e pra eu ter documentado, né? De era aqui que você estava em janeiro, foi isso que aconteceu, esses foram seus erros, esses foram seus acertos, comemore, mas supondo, né? Vendo isso de janeiro, eu lá em julho. Cara, seu desafio de julho tá sendo complicado, tá sendo difícil, etc. Mas olha onde você tava em janeiro. Olha como você já é gradual a sua conquista. É isso que eu desejo com esse canal e com tá documentando isso por aqui. Eu sou uma entusiasta de colecionar memórias. Eu adoro diários, né? Gosto muito de fotografia. Eu amo rever vídeos antigos meus. Esse não é o meu primeiro canal no YouTube, tá? Eu já tive outros canais. Esse canal ele já teve outros nomes, então é uma coisa que eu sempre começo, eu sempre desisto, mas toda vez que eu revejo algum vídeo meu, que eu revejo uma foto antiga minha, eu fico encantada. Eu adoro, eu fico encantada de verdade de como eu mudei, ou de como eu era feliz naquela época, ou de quando eu tava muito triste naquela época, por tal coisa e eu sobrevivi até aqui. Então, eu faço isso por mim. Hoje eu faço isso por mim. Então, espero que vocês gostem de acompanhar. Caso queiram se juntar a mim essa jornada, eu vou deixar o vídeo da Ana aqui embaixo, o canal da Ana Carolina, para vocês seguirem, para vocês acompanharem, entenderem melhor qual foi o desafio que ela propôs para ela mesma. Eu pretendo fazer outros vídeos comentando um pouco mais sobre os desafios. Eu só quero selecionar bem o que eu vou falar das minhas metas, do desafio, mas eu quero mesmo falar do desafio financeiro, né? É uma coisa que eu quero muito mudar. É uma base que eu quero muito construir, uma base sólida que eu quero muito construir na minha vida, nesse meu ano 1. Eu quero que a minha base financeira seja bem sólida, bem estruturada para aguentar os próximos anos. E aí eu quero falar um pouquinho disso para vocês, né? Eu fiz uma listinha, né? Eu quero que seja um ano de low buy, né? De comprar pouquinho. Então não comprar muito, não gastar demais. Justamente porque muitas das minhas metas exigem muito de mim financeiramente e eu preciso trabalhar e me poupar muito para conseguir alcançá-las. Então, eu quero muito falar disso, talvez eu traga nos próximos vídeos. Bem-vindos de volta. Espero que vocês gostem de acompanhar essa minha jornada e tamo junto.